Eu entendo a obesidade como uma doença metabólica, crônica, multifatorial, recidivante. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Muito prazer em estar aqui novamente ancorando esse espaço como um host de uma grande conversa. Eu sou o Adriano Meriano, eu sou empreendedor serial na área de tecnologia. E este é o Entre Conexões, é um espaço amplo, democrático. Basicamente eu falo de liderança, eu falo de saúde e eu falo de inteligência artificial. Eu gosto muito de começar trazendo algumas reflexões, alguns pensamentos. E eu trouxe hoje sobre Hipócrates, que é um dos caras assim vinculados à medicina, dizem que é um dos pais da medicina de alguma forma. E ele diz que é mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença tem uma pessoa. É bastante reflexivo, mas eu entendo que fala muito sobre conhecer a pessoa em primeiro lugar, sobre todas as vertentes dela do ponto de vista de saúde, para depois falar de doença. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Tássia. Ela é nutróloga e tem como proposta olhar para o paciente de forma integral. Hoje é muito comum, né? Eu acho que a medicina evoluiu, falando como paciente, de que os médicos estão olhando para uma perspectiva mais ampla do paciente e não, às vezes, somente estrita ao único ponto que ele está trazendo na consulta. Como, por exemplo, alguém que só quer perder peso, mas tem uma série de questões em volta disso. O tema de hoje é como a nutrição pode ajudar a liderança de alguma forma, né, a alcançar a alta performance. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença. Gratidão aqui por permitir esse espaço para a gente conversar. Eu tenho aquela perguntinha básica e padrão que eu faço para todos os meus entrevistados, que é uma pergunta emocional. Assim, eu acho que é importante colocar a emoção dentro do campo técnico, né, ao meu olhar de ver o mundo. E essa pergunta é como que você chega assim emocionalmente nesse momento e o que você intenciona para essa conversa aqui desses próximos 50 minutos? Eu agradeço o convite para o podcast e eu chego como uma mineirinha um pouco tímida, mas aos poucos eu vou me soltando e eu sei que vai acontecer um papo muito legal aqui sobre uma coisa que eu amo falar, que é a questão da obesidade, de ver o paciente de forma integral e também performance, liderança e inteligência artificial, que eu estou aprendendo. Está aprendendo, tô aprendendo. Muito bom. É importante, aqui as perguntas, quando eu trago os entrevistados, não é para que as perguntas que eles compreendam tudo, né? Mesmo porque a gente entende, né? Eu atendo médico especificamente, eu sei que o médico e a inteligência artificial tá num flerte, né? É o primeiro romance ali acontecendo, então eu compreendo. Fique calma que a gente compreende sim. O primeiro bloco que eu coloquei aqui pra gente conversar é onde a gente vai falar sobre obesidade e eficiência de vida. E, obviamente, eu não sou médico, eu sou um nerd de tecnologia e empreendedor. Então, eu vou dar sempre um viés aqui de paciente e um viés de um óculos, de uma lente de mundo. Me parece que agora está mudando um pouco o conceito de obesidade do que era há alguns anos. Em termos de que antigamente, até alguns anos atrás aqui, por exemplo, obesidade era a pessoa é o gordinho saudável. As avós falavam isso pra gente. Ah, ele é gordinho, mas não tem doença, tá tudo bem. Aí a internet veio e aí agora é bullying. Você não pode você falar que a pessoa realmente está sobrepeso, que é uma escolha da pessoa, que ser gordinho não é doença, né, de alguma forma. Então, a primeira pergunta, assim, que a gente para começar é ponto de vista técnico, assim, né? O que é a obesidade para você? Por muito tempo, a obesidade, e assim, até recente, a obesidade ela foi enxergada como tipo uma falha de caráter. A pessoa é obesa porque é preguiçosa, come demais, não tem motivação, não tem força de vontade, né? E graças a Deus isso tem mudado. Né? Eu entendo a obesidade como uma doença
metabólica, é doença, uma doença metabólica, crônica, multifatorial, recidivante. Então, seria muito ingênuo e simples achar que a obesidade é simplesmente comer menos e gastar um pouco mais, né? Isso seria muito fácil de resolver. Ou, se não, atribuir a obesidade à questão do caráter, da força de vontade. Então, se a pessoa tivesse unicamente motivação, ela poderia vencer a obesidade. Mas hoje a gente sabe que não. A culpa não é dos obesos, a culpa não é deles. Por muito tempo, os obesos chegavam até os médicos e tinham até medo de ir nos consultórios. Falar, não vou naquele médico porque ele briga comigo, ele acaba comigo, ele brigou porque eu engordei, ele brigou porque eu não consegui emagrecer, né? Mas ele não deu o caminho também. Então, por muito tempo, a culpa era do obeso, mas hoje a gente sabe que a culpa não é da pessoa, que trata-se de uma doença super complexa, que envolve fatores genéticos, fatores epigenéticos, então o ambiente interagindo com os genes, fatores ambientais, né, alimentação, estilo de vida, sedentarismo, como o corpo reage a esses fatores ambientais, microbiota intestinal, isso tem a ver. Então, assim, é uma doença muito complexa. Multifatorial, né? Multifatorial e crônica. E a gente fala que é doença porque ela aumenta risco de comorbidade, de várias outras coisas. Então, um corpo obeso não é simplesmente uma questão estética. Ah, não cabe na roupa. Ah, chama atenção porque talvez não seja tão atraente. Não. Obesidade é doença porque o tecido adiposo, ele não é simplesmente um tecido de acúmulo de gordura que aumenta ali o peso na balança. Ele libera hormônios, substâncias inflamatórias e, com isso, aumenta risco para várias outras doenças. Aumenta risco de hipertensão, aumenta risco de infarto, aumenta risco de câncer. Então, eu diria que é doença, a culpa não é do obeso, mas que a responsabilidade é da pessoa, né? A culpa, quando a gente tira a culpa do obeso, a gente tira a vergonha, né? A gente tira aquilo que afasta ele do tratamento. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem responsabilidade sobre o tratamento da doença. Quando você falou isso pra mim, né? Eu já tava assim, doido pra te perguntar, assim, né? Porque, a culpa... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou repeti-la porque tá no contexto, assim, né? Que a culpa é não é do obeso, né? Mas é uma linha muito tênue, né, doutora? Porque pensa assim, todo mundo, de alguma forma, tem uma genética, né? Por exemplo, eu já estudei sobre medicina de precisão, eu já entrevistei, inclusive, pessoas que são nutricionistas e especialistas em nutrigenética. E cada um tem uma genética, tem herança familiar, tem combinação de genes, tem um monte de coisa. Mas que tem uma máxima dentro da nutrigenética que eles falaram, que é genética não é destino, né? Então você tem como conduzir isso. Isso. Me dá uma sensação de tirar um pouco a responsabilidade, assim. Quando a pessoa, quando a culpa não é, fala, não, peraí, porque você, cara, vamos lá. Tu tem é o que a gente fala, né? Tu tem a tendência para ser gordinho. A genética tá ali para isso, não tem jeito, é de você. E aí, você também não facilita, pô. 3 vezes na semana pizza, aí vai comer pizza às 11 horas da noite, massa, vai dormir em seguida. Então, isso também não ajuda, né? Assim, não ajuda. Né? Então, um dos fatores que colaboram para a questão da obesidade é o estilo de vida, a alimentação, com certeza. Isso pode agravar o problema. Porém, não é única e exclusivamente isso. Você deve conhecer alguém que come pizza 3 vezes por semana e é magro. Né? Tem aquela pessoa que fala assim, fulano não sei como que é magro de ruim. Dizem isso, é verdade. Dizem isso. É magro de ruim. Né? Mas assim, as pessoas elas são individuais, por isso que é tão complexo. Algumas pessoas, elas têm uma tendência genética e metabólica mesmo a acumular mais energia. Lá no nosso hipotálamo tem o centro da fome e da saciedade. Então, nos obesos, esse centro que determina quando a pessoa para de comer, quando fica mais saciado, e que também determina o gasto energético, nos obesos esse centro ele é desregulado, em diabéticos ele é desregulado, então a pessoa
pode até comer menos, mas o corpo dela vai tender a segurar aquela gordura, vai baixar o metabolismo. Então, existem sim pessoas que são metabolicamente propensas à obesidade, mas não é destino final. Por quê? Porque existe tratamento. Então, quando eu falo que obesidade é doença, mas que é tratável, né, eu tiro a culpa de que você não escolhe ter uma doença crônica, você não escolhe ter hipertensão, você não escolhe ter diabetes, apesar de que algumas coisas que você faz... Alguns fatores podem influenciar. Mas, ao mesmo tempo, coloca a pessoa como protagonista do tratamento. Porque a culpa, minha culpa, o médico vai só brigar, isso acaba afastando, né? Afastando, envergonhando. A culpa afasta. Mas a responsabilidade, eu falo, olha, a culpa não é sua, mas a responsabilidade de procurar um tratamento, aderir ao tratamento, tomar a medicação, mudar a sua alimentação, fazer exercício, ninguém pode fazer isso por você. A responsabilidade é toda sua. Então, ao mesmo tempo que a culpa, ela afasta, a responsabilidade, ela traz o paciente como protagonista do processo. Então, não é sua culpa, mas a responsabilidade de tratamento, ela é sim sua. Acaba sendo da pessoa ali de buscar... ninguém pode fazer isso por ela, né? De buscar um tratamento, de aderir. Até alguém pode dar um empurrãozinho, olha, eu vou te levar ao médico. Mas quem pode tomar o remédio pela pessoa? Quem pode mudar a alimentação, né? O basal, né, doutora? Que é o gasto calórico ali, quase o corpo em repouso, né? Isso tem a ver com... Quanto mais alto o basal em descanso, com o metabolismo mais acelerado, assim, isso tem alguma correlação muito básica, assim, inicial com a obesidade? Assim, a pessoa que tem um metabolismo acelerado, ela pode comer 3 pizzas? Sim, claro. O metabolismo basal, ele tem uma relação direta com massa muscular. Então, quanto maior a massa muscular, maior é o gasto energético em repouso. Mas tem outros fatores que também influenciam. Por exemplo, fatores hormonais, como a tireoide. A pessoa que tem um hipotireoidismo, o corpo tende a poupar energia ao máximo. Então, é isso. Muito bom. Tá, então, te respondi? Não, respondeu, porque tem um vínculo, ou seja, tem um vínculo direto, mas também tem uma correlação com o volume de massa, né? Quanto mais massa, por exemplo, um bodybuilder que tem um grande volume de massa muscular, o gasto dele calórico também repousando é absurdo também. Não, sim. Mas a forma como a pessoa gasta essa energia, eu falei que depende da massa muscular, depende de hormônio, mas muitas vezes o obeso, ele tem esse centro de regulação, que é lá no hipotálamo, que ele está desregulado. Então, o obeso, ele tem uma tendência a ter mais dificuldade em perder caloria, poupar energia. Então, isso acaba refletindo também em comportamentos, como a falta de motivação, que talvez seria esse corpo poupando energia. E eu acho que é isso. Te respondi? Respondeu. Tem um ponto, assim, ele é polêmico, assim, doutora, que é as canetas emagrecedoras, assim. Eu vou compartilhar o meu ponto de vista, que de não médico, completamente ausente a isso. E, inclusive, na minha casa, minha esposa é da área da saúde, e a gente tem, inclusive, discussões em casa sobre isso, porque eu acho que quando a gente fala da saúde, tem vários blocos. Tem um bloco da pessoa das doenças crônicas, aquilo que, realmente, aquilo ali é a salvação para a pessoa. Tem um bloco da pessoa que já tentou vários modelos e talvez esse é mais uma solução que possa ajudar. Também tem uma fatia dos preguiçosos, que, o cara podia muito bem treinar todo dia, reduzir a alimentação. E eu entendo também que, e aí tem talvez um quarto bloco, que é o da motivação. Porque eu posso usar um exemplo. Na minha família tem gente que treinava male, aí usou a caneta, começou a sentir, você visualiza um efeito rápido, tem um efeito motivacional envolvido, não só o neural em termos da redução do apetite, mas também do ponto de vista de motivação. Tô vendo que eu tô emagrecendo, então agora eu vou vir com... Aí sim a pessoa fica com mais vontade de treinar. Então ela é uma... óbvio, tirando aqueles casos crônicos, né, de todo aqui na mesa,
dá uma percepção de que a pessoa está tendo mais motivação porque viu um efeito mais rápido. Porque na prática, no dia a dia, na raiz, porra, desafiador, entendeu? Pessoa que realmente está sobrepeso, e até quem é magro mesmo, que quer ganhar um tipo de massa, tem um trabalho, é uma construção a ser feita. Eu falei uma loucura, assim, como é que você enxerga, como é que você se vê dentro desse ambiente que ele é meio sensível, assim? Não, a medicação para tratamento de obesidade, ela é uma ferramenta muito importante, porque quando eu entendo que obesidade é doença crônica, eu penso que ela tem tratamento crônico. E o tratamento muitas vezes é medicamentoso. Então, mas só que ele não é só medicamentoso. Ele é medicamentoso, mas ele também eu sempre falo que é um tripé. Medicamentoso, é dieta, é exercício, mas não só um tripé. É sono, controle do estresse. São vários fatores que você tem que controlar. Então, se você pensa que um tratamento, ele tem várias partes para que ele seja completo, se eu uso só a medicação, talvez funcione mais ou menos, né? Mas se eu tenho a medicação junto com o exercício, junto com a atividade física, o efeito vai ser muito maior. Talvez, no início, a pessoa tivesse até vontade de treinar, mas ela não tinha energia biológica mesmo para treinar, porque é um corpo que está disfuncional, que está metabolicamente alterado, programado para poupar energia. E quando eu trato a obesidade, eu estou lutando contra isso. Então, se ele começou a melhorar, se ele tem menos fome, se ele gasta mais energia, e o remédio ele tem esse efeito, né? Hoje as canetas que a gente tem são análogos do GLP-1 e análogos do GIP. Então, o que essas substâncias fazem? São substâncias que a gente produz, são hormônios que a gente produz no nosso corpo e que vão agir como sinalizadores em várias partes do corpo. Uma delas é no centro de fome e saciedade. Então, eles dão mais saciedade, aumentam o gasto de energia. Então, essa pessoa, ela vai comer menos, ela vai se sentir mais motivada e vai ter mais energia para cumprir outras partes do tratamento. Então, acho importante a gente enxergar o remédio como um aliado bem poderoso, né? Mas ele não é o único. É um conjunto o tratamento, é um combo. E quando a gente fala assim, demoniza o tratamento, o medicamento, né? Fala assim, não, você emagreceu, mas também está usando remédio. Ou senão está colocando ele como uma muleta. A gente tira uma ferramenta importante que pode ajudar muito. E que talvez o paciente obeso mesmo, né? Que tem essa disfunção metabólica, ele fazendo mais exercício e comendo menos, só isso não seja o suficiente. Porque parece que é uma conta simples. Né? É uma conta calórica, mas não é. É a mesma coisa de você falar assim, que as calorias são iguais. Se eu colocar na calculadora assim, estou gastando 1.200 calorias por dia. Estou comendo 1.200 calorias por dia, então vou gastar 1.500, vou treinar, vou fazer outras coisas e com certeza eu vou emagrecer. E na prática isso não acontece sim. Porque tem várias coisas que interferem nesse gasto energético, inclusive, por exemplo, da alimentação. Se eu como 400 calorias vou citar um exemplo, tapioca com manteiga e um copo de suco de laranja. Que é uma refeição super rica em carboidrato. Carboidrato de alta absorção, de absorção rápida. E se eu como 400 calorias, mas que vem de 2 ovos, legumes, verduras e tomei água, você acha que o efeito metabólico é o mesmo? Mesmo as calorias sendo iguais? Não, o que, legalmente falando, né? Acho que o formato de absorção desses alimentos vão acontecer de forma diferente, tanto no intestino e no próprio estômago e como isso funciona, certo? E o efeito metabólico, ele é totalmente diferente. O que acontece? Quando eu como só carboidrato refinado, eu vou fazer um pico de glicose, fazer um pico de insulina. Insulina é aquele hormônio engordante que dá fome, que acumula energia. Então, rapidamente, vou ter fome, vou acumular esse excesso de gordura como energia. Se eu como as mesmas 400 calorias, mas com pouco carboidrato, com mais fibra, com mais proteína, a glicemia sobe mais devagar, não estimulo tanto a insulina e não vou ter fome
tão cedo, vou ficar mais saciado. Então, não é uma conta tão simples assim. Os alimentos, eles têm efeitos metabólicos diferentes. Eu acho que um grande erro, né, das pessoas, até dos profissionais de saúde, era achar que essa conta era simples. É só comer menos e gastar mais. E não é. Tem outras coisas que também influenciam na produção de energia. A gente sabe que a microbiota intestinal dos obesos é diferente da microbiota intestinal dos magros. Os obesos têm uma proporção maior de firmicutes em comparação aos bacteroidetes. Então, assim, isso muda o aproveitamento energético dos alimentos, muda a energia, muda a sinalização intestino-cérebro. Que mais? Então, esse obeso tem disfunção de hormônio. Eu tinha falado que as canetas, eles são análogos de GLP-1 e GIP, né? Nos obesos, essas substâncias, elas são inativadas mais rápido do que em pessoas que não têm excesso de gordura corporal. Então, são tantas coisas que influenciam que é muito amplo e é complexo. Você é muito fazer complexo. Uma análise. E você tentar resolver a obesidade, que é uma doença complexa, de uma forma simples ou de uma forma preconceituosa mesmo, falando, não, é fácil. Um magro, quem não tem problema de obesidade, fala, não, é fácil, olha aqui como que eu sou magro. É só comer menos e gastar mais, e não é. Eu tenho pra mim que, assim, hoje em dia, a gente tem que ter um nível de conhecimento, assim, sobre a forma como você monta ali o jeito que você se alimenta. Por que eu tô falando? Porque, por exemplo, eu não como muito doce. Mas eu gosto, depois da refeição, de comer um pedacinho de doce. Seja uma barra de chocolate, um quadradinho daquele de chocolate. Às vezes eu como às vezes eu compro aqueles bolos de pote pequenininho, que dura uma semana em casa. E é aqueles pequenininhos. E ainda assim, quando eu vou comer, eu coloco em seguida das grandes refeições. Justamente pelo pico glicêmico. Exatamente. Então eu sei que eu me alimento bem, então eu como proteína, eu como tudo que tem para comer e em seguida já como ali, ou seja, eu não tenho pico glicêmico, ameniza os danos, se assim pode dizer, né? Isso é estratégia alimentar, né? É uma coisa que se as pessoas tiverem informação e conseguirem fazer estratégias, isso não vai trazer um prejuízo para a saúde delas. Então você tá... A gente pensa assim, tem uma questão também da reeducação alimentar, que eu acho que quando a gente está falando, vai cair nesse tema de algum momento, né? A reeducação alimentar, ela tem a ver com a questão financeira, assim, porque uma vez a minha esposa falou isso pra mim, né? Ela falou, amor, dá uma reparada, porque se a pessoa não tem tanto dinheiro para comprar proteína, que hoje um valor tá mais alto, a pessoa vai pra farinha, aí come mais pão, come mais o salgadinho, que é mais baratinho. E isso automaticamente não é um alimento bom. Então, assim, você entende que a reeducação alimentar ela tá possível possível para todos. Existe mais dificuldade para quem realmente não consegue comprar um alimento de mais qualidade ou não? Realmente é um mito da minha cabeça isso. Reeducação alimentar para mim não é você fazer uma dieta perfeita. Tá. É você fazer uma dieta possível e sustentável. Então, é você melhorar a sua alimentação dentro do seu contexto, da sua rotina, da sua condição social. Então, não precisa comer lá o bife do boi alimentado no pasto, sem antibiótico. Sem antibiótico, né? Não precisa, porque talvez não faça parte do seu né? Da sua dinâmica. Da sua dinâmica, ali, né? Sim. Mas você consegue comer, vamos dizer, um ovo no café da manhã, você consegue comer um peixe uma vez por semana. Então, você tem isso como estilo de vida, como coisas que você tem na sua rotina, que você consegue praticar, independente de onde você esteja. Você usou um exemplo ideal, assim, de estratégia de reeducação alimentar. Isso é reeducação alimentar. Eu nunca como uma sobremesa sozinha, do nada.
porque vai fazer pico de glicose. Sempre que eu vou comer a sobremesa que eu gosto, eu como pouco e eu como no contexto de uma refeição, né? Como sobremesa, que eu já comi fibra, já comi proteína, para não elevar meu índice glicêmico. Então, isso é estratégia, isso é reeducação alimentar. Você usar estratégias que são possíveis. Você consegue aplicar isso se for viajar, você consegue aplicar isso se estiver no hotel, se estiver na padaria, onde você estiver, você consegue aplicar. Algo que não é perfeito, mas que você consegue sustentar e que tem um efeito na sua saúde. Outra coisa que é fácil assim, de pensar é você saber, por exemplo, que bebida adoçada, suco, refrigerante, isso faz muito pico de glicose, eleva muita insulina, depois cai sua energia, se sente fome rápido, e aí você não faz uso constante de bebida adoçada. Isso é reeducação alimentar. Né? Você prefere tomar uma água do que tomar um suco em qualquer momento da sua vida. Vai ter momentos que eu vou tomar um suco, que eu vou tomar um refrigerante? Vai, mas isso é exceção, porque na sua rotina você vai, flexibiliza em algum momento e depois volta à rotina. Eu percebo assim, doutora, que tem um momento de muito autocontrole, assim, sabe? Porque, na boa, pizza é muito bom. Assim, é muito gostoso. Assim, não dá pra falar que pizza é ruim. Não dá pra falar que você pega é muito bom. um bolo que só sua mãe ou sua avó faz e você sabe que aquele bolo é maravilhoso, assim. Não dá pra falar que essas coisas são ruins. Não é bom, pô. Por isso que as pessoas comem bastante. O que não dá pra você comer pizza 3 vezes por semana. Exatamente. Durante o mês inteiro. Então tem um processo de... Porque eu acho que o nosso cérebro, assim, ele vai buscando o prazer o tempo todo, né? Então, o cérebro fala assim, não, toca pau na pizza, vai embora todo dia aí, come, é gostoso mesmo, come. Então tem um controle assim nosso, né? De falar, não, peraí, eu já comi pizza na semana passada, então talvez nessa eu não vou comer nada, mas na outra próxima semana eu posso comer. Então, de intercalando, né? Sim, essa questão do prazer na alimentação, isso existe. A gente não come só por fome, a gente come por prazer, a gente come por questões sociais, porque a gente está no evento, porque a gente olha para aquele alimento e lembra da nossa infância, eu como isso porque minha mãe fazia, porque eu gosto. Então, assim, isso é saudável. O que não é saudável é que esses alimentos, que muitas vezes são aí muito ricos em açúcar, que são alimentos que não são saudáveis para a rotina, eles não sejam consumidos de forma excessiva, mas consumir no contexto de exceção, de um evento, isso é até mais gostoso, né? Porque acaba que você consumindo todo dia até perde o valor, habitual, né? Até perde o valor, mas quando você consome em ocasiões específicas, isso é saudável e é bem-vindo, né? Eu acho que a gente não pode cair em extremismo. Eu nunca mais vou comer um brigadeiro. Fiz uma reeducação alimentar e nunca mais. Poxa, mas eu gosto de brigadeiro. Eu me lembro que na minha infância minha mãe fazia brigadeiro. Então, assim, não é um brigadeiro uma vez... Não vai prejudicar você uma vez. Um brigadeiro uma vez na semana que vai prejudicar a sua saúde, né? Tem uma regrinha que eu falo bastante no consultório dos meus pacientes, que é a regra do 90% das refeições saudáveis e 10% de refeições livres. Por quê? Você tem aniversário, você tem evento, você tem momentos que você quer comer aqueles alimentos e isso não é ruim. O ruim é quando, na sua rotina, esses alimentos que são ultraprocessados, ricos em açúcar, rico em gordura saturada, eles estão ali presentes na sua rotina, ou também quando a exceção começa assim, ser bem frequente, né? A pessoa fala, eu só bebo no final de semana, mas o final de semana dela começa quinta, compensa sexta, a semana sábado, inteira. domingo. Poxa, o final de semana ele tá longo, né? Então, a regrinha dos 91, não para a pessoa ficar presa, eu tenho que... Deixa eu anotar gastar aqui 90. toda a vontade 90, vai ser em um dia, né? Não, mas assim, pra gente saber que a gente pode comer coisas que não são saudáveis, que a gente gosta, não precisa abolir isso da vida, mas na rotina tem que ser comida de verdade, proteína, fibra, alimento que você não tem que abrir, olhar rótulo, né? Que você sabe que ovo é ovo, carne é carne, alface é alface, né? Isso tem que fazer parte da rotina. Tem alguma virada de chave, assim, clássica, de alguém que está nesse processo, assim, de educação alimentar? Tipo, tem alguma chave que vira, assim, que
Ou é só na doença mesmo, quando a pessoa lascou tudo, não tem solução mais agora. Ou resolve ou morre. Agora sim eu vou ter que fazer isso. Ou não, você acha que tem outros caminhos? Eu acho que quando a pessoa entende o processo que acontece no corpo, no caso da obesidade, a virada de chave, quando ela entende que a obesidade é doença crônica, que tem tratamento crônico, que precisa de um cuidado para sempre, para a vida, essa virada de chave acontece. E aí ela busca não só um projeto verão, um projeto verão, um desafio 30 dias, não. Ela entende que ela precisa de fazer mudanças que são sustentáveis para a vida, né? Não precisa ser perfeito, precisa ser sustentável e gerar impacto na saúde, para melhorar a saúde dela. Você acha que a gente... eu não sei, é sensível perguntar isso, mas assim, a minha percepção é que quando a gente analisa os índices, a gente tá um mundo que tá engordando mais. Né? Comparado ao passado, aos meus avós, é o clássico olhar as fotos. Todo mundo na praia antigamente era magro. Sim. Eu sei também que tem a ver com a qualidade dos alimentos, que mudaram. Sim. O hábito alimentar também mudou. Teve vários fatores. Mas a gente vê hoje na praia, assim, na praia, na rua, você vai nos lugares, existe... Não tô falando essa pessoa ser o super obeso, se assim eu posso dizer, mas tem aquele gordinho ali que você já vê que tá acima já, entendeu? Você entende que a gente tá ganhando ou a gente tá perdendo essa luta aí, de alguma forma, entendeu? Como é que tá? Hoje a gente tá tendo mais consciência, menos consciência? Eu acho que o futuro é promissor. A gente chegou no momento que realmente a obesidade se tornou uma epidemia, uma epidemia global mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas têm muito mais consciência agora. As pessoas têm muito mais acesso à informação. Hoje, a medicação, ela vem para revolucionar mesmo o tratamento da obesidade. Hoje, assim, eu acho, pelo menos onde eu vou, assim, os meus amigos, quase todo mundo tem essa preocupação de treinar, de comer mais saudável. Então, assim, os programas vão mudando, né? Recentemente eu fui para a praia com os amigos. Os programas são outros. Vamos fazer trilha. A gente vai comprar comida aqui, cozinhar em casa, para a gente conseguir comer mais saudável. Então, as pessoas têm tomado consciência porque tem muita informação. Ainda tem muito preconceito, muita coisa que... né, com a questão da obesidade, mas o futuro eu acho que é promissor porque as pessoas têm se conscientizado e a gente também tem melhorado muito o arsenal de medicação e vou puxar a brasa para a sua sardinha. A inteligência artificial, ela vem também, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela também vem ajudando tanto na informação quanto a dados reais dos pacientes. Eu tenho esperança que a saúde, no geral, melhore bastante com todas as informações e tratamentos que a gente tem hoje. Talvez a gente tenha chegado num pico de atenção e agora isso se alarmou, né? E agora começa uma queda aí com essas ferramentas todas, né? Eu não sei se você ouviu falar, mas que as empresas, os supermercados, empresas de snacks tiveram uma queda nas receitas, né? Sim. Porque as pessoas... Refrigerante, bebida alcoólica. E elas estão se adequando, né? Fazendo versões mais saudáveis, né? Então, eu acho que a gente chegou no pico, mas agora o futuro acho que é melhor. Você tocou de inteligência artificial, né? A gente indo para o nosso terceiro bloco aqui. Como está a sua relação íntima com a inteligência artificial? Aquilo que ninguém vê, mas você está lá. Você tem já uma intimidade com ela? É uma amiga próxima ou ainda... aquela pessoa que visita a sua casa de vez em quando e chega e vai embora rápido? Não, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar. Cada dia eu aprendo um pouco mais, né? Na nutrologia, é uma ferramenta muito válida, porque a gente consegue obter mais dados do paciente, né? A inteligência artificial e eu vou falar dos dispositivos também, né? Que a gente tem hoje de tecnologia, que monitoram glicemia, monitoram calorias, sono, né? Isso tudo ajuda bastante porque traz dados reais. Quando eu estou com o paciente na consulta,
é um retrato, né? O paciente me fala o que ele lembra, eu pergunto, como está a alimentação? Às vezes é um retrato que não é muito real, mas a inteligência artificial, os dispositivos, eles vêm para ajudar a mostrar uma coisa que está acontecendo na realidade. Eu consigo ter um panorama disso tudo e pode me ajudar bastante, né, intervindo antes que a doença apareça, antes que o exame altere. E com seus pares, assim, como é que você enxerga a medicina, assim, em relação à inteligência artificial, assim? Por exemplo, na clínica onde você atua hoje, né? Tem os seus pares ali, médicos, né? Como é que você ouve falar disso nos corredores? Não. O pessoal tá meio, não vou ter emprego, como todo mundo fala assim, não vou ter mais emprego, a IA vai me substituir. Acho que na medicina não. Na medicina não, porque a IA ela vem como uma ferramenta, mas ninguém substitui o médico ali fazendo o exame físico, tendo o olhar, o feeling dele, a experiência que ele tem. Tem coisas que ele observa de linguagem corporal, que não está no exame, que o paciente não verbalizou, mas ou senão que ele viu no exame físico, ele notou alguma alteração. Não substitui, mas vem para somar muito. Eu acho que essa não é uma preocupação do médico. Eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito na nossa prática, vai ajudar a intervenção precoce, a gente vai diagnosticar, perceber coisas de forma mais precoce, né? Mais fácil. Mas na clínica hoje lá, os médicos, como é que... Todo mundo usa. Todo mundo usa. Hoje tá conectado com a IA de alguma forma. Hoje todo mundo usa, de alguma forma usa. Nem que seja para uma pesquisa, uma pergunta. Deixa eu perguntar aqui para o chat. Porque é uma ferramenta muito disponível, rápida. Você tem assim algum preconceito em relação à IA do ponto de vista de personalização dos atendimentos? Porque... eu falo do outro lado, né? Então, eu tô do lado da tecnologia, não do lado clínico. E hoje tem evidência... assim, médico é ciência, né? De alguma forma também. Então, já existem estudos comprovando que o médico muitas vezes fica 70% do tempo numa consulta anotando. Sim. Seja muitas vezes até manual, muitas vezes digitando. E a gente já tem mecanismo de transcrição de consulta que facilita a vida, que deixa o médico mais focado ali também na consulta. E isso pode gerar uma personalização, um detalhe maior, assim. Eu vejo isso isso ainda está um pouco distante, já existe, mas está um pouco distante da massa. O uso comum disso. Ainda a IA está meio ainda... Deixa eu tirar uma dúvida com ela aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Do que inserida numa rotina operacional, né? Entendeu? Qual é a rotina do médico? Ele tem que fazer uma análise. Sim. Beleza. Mas o processo que ele vai fazer essa análise, sim, vai ser num papel de pão que ele vai escrever, numa folha de sulfite. Vai ser gravada num gravador antigo. Isso é outro. É o formato de trabalho. Sim. Você é aberta a isso, assim? Ou você entende que as pessoas... isso vai caminhar para esse lugar? Se não caminhou para esse lugar também até hoje, o que falta, por exemplo, para os médicos compreenderem que existem hoje ferramentas para deixar ele mais eficiente sem perder nenhuma humanização de nada? Na verdade, ele vai conseguir ter mais atenção ao paciente. É o contrário. O que tem um preconceito inicial de que a tecnologia, de alguma forma, ela vai afastar. Mas não, se eu souber que tudo que está à minha volta tá captando o que eu preciso, eu vou focar aqui nele. Sim. Talvez eu vou fazer o que você está falando. Eu vou focar mais ali no comportamento, vou fazer os exames de toque para poder ver se a pessoa tem alguma alteração no corpo, entendeu? Mas eu acho que eu não sei responder isso, tá? Por isso que eu estou perguntando assim, por que talvez tenha esse distanciamento? Assim? Você acha que não chegou ainda? Acho que não chegou ainda. Eu mesma já tentei algumas formas de melhorar esse trabalho, né? Eu fazia uma gravação de áudio no computador, aí colocava num transcritor, que era um transcritor que não transcrevia bem para o português, ele era internacional, aí depois eu colocava na inteligência artificial para
organizar o meu prontuário, mas assim, eu ficava corrigindo. Então, se tiver alguma ferramenta que integre isso tudo, me fala. Isso já existe, já. Não só o Plaude, como outras ferramentas. Isso já existe. Que integre isso tudo, mas assim, eu acho que a grande questão é esse acesso, a pessoa saber. Não, existe. Porque eu fiquei quebrando cabeça para fazer isso, usei por um tempo e depois acabei desistindo, porque eu tinha que revisar tudo, aí estava escrevendo os nomes todos errados, aí depois eu tinha que... Eu pegava a gravação, baixava a gravação para o transcritor, baixava o outro... Então, acabava que eu levava mais trabalho para casa... Do que você mesmo fazer. Do que eu mesma fazer e anotar as coisas mais importantes. Mas eu acho que a tendência é isso chegar de forma importante, porque é o que você falou, isso vai reduzir o tempo que você fica gastando com burocracia, você consegue olhar para o paciente. Que às vezes você está ali digitando e o paciente precisa de um olhar seu, precisa olhar, falar, pode falar que eu estou te escutando. Porque às vezes você digitando, o paciente acha que você não está prestando atenção. Mas fala que eu te escuto, e se tem alguém fazendo isso por você, isso humaniza o tratamento, né? Às vezes você vai perceber coisas, fala, nossa, ele está triste, ele está com um olhar assim, você vai fazer uma leitura corporal do paciente melhor, vai melhorar seu tempo de atendimento, vai... Isso. Eu ainda sinto assim na ponta que eu fui para um congresso de tecnologia e de posicionamento, assim, de marca, né? Uns 4 meses atrás. E lá, coincidentemente, tinha muitos médicos ali. E é natural, a gente vai bater papo, né? Sobre trabalho, sobre as coisas. E tinham médicos, inclusive de Minas. Tinha uma doutora Júlia, mineira também. E ela falava, Adriano, é o meu processo. Se você tirar o meu papel, eu não sei o que eu faço. E que para ela o processo de consulta era escrever no papel. A pessoa está falando, então você está sentindo isso há quanto tempo? Tanto tempo, tá bom. Você tem medicamento, você toma medicamento, alguma coisa, e ela vai anotando ali. Então, eu vejo que também tem uma certa resistência, assim, não é só dos médicos, do ser humano em si, em olhar para novas... Para coisas novas, para coisas novas, assim. É difícil, às vezes, sair da zona de conforto. É a zona de conforto. Essa questão de escrever, eu tenho isso também. Porque parece, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo alguma coisa importante, se eu não tiver o papel físico, às vezes parece que não entra na cabeça. É uma fixação ali, né? Eu acho que é uma forma sinestésica de aprendizado. Então, eu sempre fui assim, sempre fui de escrever, fazer caderno colorido. Aí, quando eu vou lembrar, eu lembro do resumo, a cor da caneta. Então, é uma forma de aprendizado. Quando muda isso, eu acho que pode alterar de alguma forma. Mas é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa, porque você não dá conta de anotar tudo. E às vezes, quando você transcreve uma consulta... Tem detalhes ali que só ela pega. E detalhes que ela pega, eu acho que isso é muito válido. Eu já fiz isso, mas assim, eu preciso ainda aprimorar. Mais manual ainda. Eu fiz de forma muito manual. Quero aprender mais. Você acha que essa interação paciente-médico, ela tende a ficar mais íntima com a tecnologia? Por quê? Qual é o meu olhar para isso, né? Até então, a gente tinha um olhar de que o médico, ele tinha uma questão assim de... Quando é que eu falo com o médico? Quando eu vou na clínica, certo? Quando eu vou na clínica, eu vou lá e falo com o médico e pronto. É só naquele momento. Depois de um tempo, alguns médicos começaram a fornecer um WhatsApp. Só que é o WhatsApp corporativo, obviamente, não vai passar o WhatsApp dele. E aí, cara, você vai estar numa fila de 50 pacientes por semana. Não dá para responder tudo, né? Sim. Eu vejo uma mudança para isso, ou pelo menos possibilidade de, né? Como é que você enxerga o futuro, assim? Se você pudesse visualizar daqui para frente, como é que é essa relação paciente-médico do ponto de vista de comunicação? O que pode mudar, melhorar ou piorar, assim, no seu ponto de vista? Você está falando envolvendo as ferramentas que a gente tem nova hoje, que a gente tem né? nova, né? Isso. Eu acho que essa relação tende a se estreitar, porque se você tem essas tecnologias, por exemplo, relógio, smartwatch que monitora caloria, monitora passo, você tem glicosímetro que vai mostrar a resposta
daquele organismo, a alimentação que ele teve, monitorando o sono e entregando isso, né? E a inteligência artificial fazendo encapsulando aquilo ali, né, para você, fazendo né? a interação de todos esses dados e gerando os relatórios, isso pode mostrar de forma muito mais fidedigna o que está acontecendo. Porque uma coisa é o que o paciente lembrou que ele falou numa consulta, outra coisa é o que acontece ali ao longo de 2 meses. Se ele está monitorando, tem dispositivo, tem a inteligência artificial como aliado para entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa, a tendência é que a intervenção médica seja muito mais eficaz e também precoce, porque eu não preciso esperar mudar um exame, não preciso esperar 2 meses de consulta para entender que aquela pessoa, por exemplo, quando ela dorme mal, ela come mais. Quando ela come só carboidrato no café da manhã, ela tem fome mais cedo, ao longo do dia ela vai consumir mais caloria. Quando ela está no período pré-menstrual, a dieta dela descontrola, ela vai comer mais doce. Então, assim, e essas ferramentas, elas são poderosas para fazer essa intervenção precoce. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer ficar o tempo todo monitorado, né? Isso seria uma ferramenta para a gente entender pontos específicos. Eu quero saber se eu estou comendo certo, se eu estou atingindo meta calórica, meta proteica, né? Quanto de caloria eu estou consumindo. Estou consumindo a quantidade de proteína? Eu posso usar algum aplicativo para contar ali caloria, contar proteína e entender como funciona. Não precisa ficar uma vida inteira. Sim, não precisa ficar bitolado, assim, mas é só até você aprender ali. Até você aprender e talvez fazer um diagnóstico mais certeiro do que está acontecendo, porque às vezes a gente come, belisca, não está percebendo. Fala, eu não como tanto, eu não como tão errado. Mas quando você tira foto, que você coloca num diário... Vai 100, 200 calorias, mais 300, mais 250. Soma, ao final, você tem realmente uma ideia do que está acontecendo ali. Maravilhoso. É muito bacana. Doutora, maravilhoso. Assim, eu realmente... Esse é um tema que eu gosto bastante, assim, falar sobre a parte de nutrição, a parte de entendimento, assim, de como a gente pode ser mais saudável, assim, né? Eu tenho... Uma das minhas metas é um envelhecimento ok, assim, envelhecimento produtivo, né? Que a gente pode dizer. Não cheio de todas as coisas possíveis. Tem muito aqueles memes na internet, né? De uma senhora de 75 anos e uma outra de 75, uma na camada, não conseguindo com dificuldade de levantar, e a outra na academia correndo. Então, assim, você fala, peraí, é a mesma idade. Óbvio, tem genética, tem uma série de outras coisas, mas tem também um trabalho que às vezes foi feito por anos. Por anos. Né? Porque eu tô com 38 anos agora. E eu treino desde os 14. Eu nunca parei de treinar e vou fazendo esportes. Uma hora eu fiz muito isso, uma hora eu fiz muito aquilo outro. Vou mexendo nos botõezinhos aqui, mas nunca parei de treinar. E eu já olho, quando eu vou nos locais, já na minha faixa dos 40 ali, já tem uma diferença. Sim. Eu já sinto já uma diferença. Vou na escola, tem uma certa diferença ali da galera que se dá pra ver que é o cara que não se cuida, não leva tão a sério isso. A saúde também tem, no meu ponto de vista, uma questão que o tempo é aliado, né? Não dá pra ter saúde lasquei a vida inteira aqui. Aí, com 69 anos, agora fala, não, agora, doutor, agora eu vou acelerar. Esse ano eu vou fazer tudo. Não adianta mais, assim. Não é que não adianta. Não vai chegar ao mesmo efeito de você tivesse começado com 30. Exatamente. Né? Ou com 20, né? Então... essa intervenção precoce, ela é bem importante, né? E eu gosto muito de tratar adolescente. Então, eu gosto daquele... Eu falo assim, que bom que você chegou agora. Às vezes chega adolescente de 12 anos de idade, que já tem uma questão de obesidade, sobrepeso, e a resposta é muito melhor, né? Quanto mais jovem, melhor a resposta. O tempo realmente ele conta a favor, ele né? conta a favor. Se é uma pessoa jovem, a resposta vai ser muito melhor, mas ao mesmo tempo nunca é tarde para mudar. Sim. As consequências, talvez a gente já está correndo atrás do prejuízo, mas ainda dá para fazer alguma coisa, dá para mudar o estilo de vida, dá para treinar. Né? Talvez não vai ser como uma pessoa que treinou uma vida inteira, com certeza. Muito bom, doutora. Obrigado. Adorei, assim, essas conversas. Vou na última etapa agora. Essa última etapa é
é uma etapa improvisada, assim, que também não tem certo e errado, é muito do que você acha que é. Então é o bloco do que é para você. E eu vou fazer algumas perguntinhas e o que você sentir, você fala. Tá. O que é saúde para você? Saúde não é só ausência de doença, é um pleno bem-estar físico, emocional, social. Esse é o conceito da OMS, mas que eu concordo. Que você adere para você. Não é só não ter uma doença, é um bem-estar pleno de saúde na sociedade e emocional. É um composto. É um composto. Né? Muito bom. E o que é o corpo humano para você, entendendo do jeito que você entende ele? Olha, é uma máquina maravilhosa, perfeita e que tem tudo para funcionar bem. Se a gente fizer tudo certinho, quanto mais eu estudo, né, medicina, mais eu vejo que Deus é perfeito, que criou a gente não é possível que isso funcione dessa forma tão perfeita. Quanto mais fundo você vai, você vê que nosso corpo ele faz mecanismos para chegar ao equilíbrio o tempo todo. E muitas vezes as doenças crônicas, como a obesidade, elas vêm porque a gente abusou tanto desse sistema, né? Desse sistema. E mesmo assim, a gente abusando muito, ele fez muito para voltar ao equilíbrio antes de desenvolver essa doença. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer de forma precoce, justamente porque o nosso corpo é perfeito, ele busca o equilíbrio e a gente pode fazer a intervenção precoce. A gente não precisa abusar tanto para chegar... Não precisa chegar no limite, no limite, né? De deixar nosso corpo tão doente. Maravilhoso. O que é gordura para você? A gordura corporal, ela não é um tecido só de depósito, não é só uma reserva energética, é um tecido metabólico que libera hormônios, substâncias inflamatórias o tempo todo e que quanto maior a gordura corporal, mais essa pessoa tem risco de desenvolver outras doenças metabólicas. Maravilhoso, doutor. Mas a gordura sozinha é uma fonte energética. Mas o composto dela é... Ele é um órgão metabólico que o tempo todo está liberando substância inflamatória, está produzindo hormônios, reagindo com o corpo. E quanto maior esse depósito de gordura, mais inflamação, mais hormônio indesejado está sendo liberado e mais doenças estão relacionadas a esse tecido. Ele aumenta o risco de várias doenças. Maravilhoso. E a última pergunta é: o que é olhar clínico para você? O olhar clínico é um olhar integral. Você associar queixas, exame laboratorial, leitura corporal, rotina, contexto social, é você conseguir integrar tudo. Eu sempre fui uma crítica bem ferrenha do médico que só olha exame. Às vezes o paciente fala assim, eu vou passar em consulta, me manda o exame antes. Eu falo, não posso, porque eu tenho que saber o que você está sentindo para eu pedir o exame, né? Porque eu não vejo só exame. Quando você olha só exame, às vezes o paciente está cheio de sintomas com exames normais. Então, eu sou uma médica que trata o paciente. Então, eu vou aliar exame laboratorial, exame físico, anamnese, leitura corporal. Muito bom, muito bom. Tem uma combinação assim que fecha esse escopo. É você enxergar esse ser complexo de forma, não de uma forma simplista que está só num papel, é enxergar ele de forma integral. É um olhar, de fato, é um olhar bonito, assim, de ouvir também. E tem coisa que você vai aprendendo muito, sabe? Você vai adquirindo um feeling, você olha para a pessoa e você fala, não, isso aí não é depressão, isso aí é hormonal. Não, esse sintoma que você está tendo não é só... Não é, esse cansaço todo não é depressão, é hipotireoidismo, é deficiência de vitamina, essa falta de memória, é B12 que está faltando. Muito bom, muito bom. Doutora, maravilhoso, adorei o papo, assim, muito obrigado.
eu agradeço para todo mundo que vem aqui, porque eu sei que é um momento de muita qualidade, assim, esse tipo de troca. Eu acho que depois de fazer isso já há quase um ano, eu percebo que talvez esses encontros, assim, são dos momentos que a gente tem mais presença possível. Porque hoje em dia, com o celular, com um monte de coisa, né? A gente fica conversando com um amigo e ao mesmo tempo respondendo um WhatsApp. E aqui a gente consegue ficar uma hora focado. Então, muito obrigado pela sua presença. Antes de eu te dar espaço para você falar um pouco das suas redes sociais, do que você faz no detalhe na clínica, os dados da clínica, se você quiser, eu queria te perguntar se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não perguntei para você. Não, eu acho que eu queria só reforçar a questão da obesidade que a gente trouxe aqui, que é um tema que eu acho muito importante e que eu quero conscientizar mesmo as pessoas de que se trata de uma doença complexa e multifatorial, para as pessoas perderem esse olhar de julgamento, de preconceito, que é uma doença mesmo e que tem tratamento, e tratamento promissor. Eu acho que é isso. E tirar, né, desse obeso a culpa e trazer para ele a responsabilidade, né, do tratamento, é claro. Não é um tratamento só com medicação, é um tratamento de estilo de vida, de mudança de hábitos alimentares, de sono, de estresse, de microbiota intestinal, de toda a sua complexidade. E eu acho que é isso. É a questão da obesidade mesmo que mais me pegou do que é a obesidade. Trazer essa conscientização mesmo. O que é a obesidade? Que se trata de uma doença, não é uma questão estética, não é falta de motivação, de força de vontade, não é gula, não é preguiça. Famosa vergonha na cara. Não é. Entendi. E que tem tratamento, né? Tem tratamento, tem muitos profissionais sérios que tratam obesos de forma digna, acolhedora. Maravilhoso, maravilhoso. Como é que as pessoas te acham, assim, nas redes sociais, na clínica? Como é que funciona isso? Nas redes sociais, eu tenho o Instagram, doutora.tassiadornelas, com 2 L's. E eu sou nutróloga hospitalar, trabalho em 2 hospitais aqui em São José, no Pio 12, no Antoninho. Então, lá eu cuido dos pacientes que estão com dieta enteral, parenteral. Trabalho na clínica Reproferte e também na clínica Louvain. Tudo isso com uma pessoa só? Imagina só se você tivesse inteligência artificial. Não, e eu ainda sou preceptora da Faculdade de Medicina da Humanitas, então estou com os alunos aí, agora eles estão de férias, então estou mais tranquila, mas... Não, a agenda médica é uma loucura. Não, a agenda médica é isso. Ou tá fazendo hospital, residência em algum lugar, ou tá fazendo tudo plantão, junto. Ou alguma cirúrgico, né? Também tá passando cirurgia, passando visita. Realmente, muito bom. Pessoal, esse foi o Entre Conexões, um papo maravilhoso aqui sobre nutrição, obesidade, tecnologia e como a gente consegue misturar tudo isso. Eu peço que vocês compartilhem, comentem aqui também sobre o que vocês acharam da nossa conversa, do nosso bate-papo. O meu site é 3fconecta.com.br, o meu Instagram é @adrianonumeriano. Eu busco falar bastante sobre uma visão reflexiva também sobre liderança e inteligência artificial. Então, quem tiver interesse, estão abertas as portas para a gente trocar bastante conhecimento. Agradeço e até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigada. Gratidão. Obrigado, doutora.